Bom, caiu no óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Isso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, para usufruir de um pouco de supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam os seus próprios olhos, faz que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os prescrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm os serem punidos pelas decepções. Aqui fala claramente, né, da questão da gente dar aquilo que a gente está usufruindo, do que necessitamos, né, que é a verdadeira doação, a verdadeira caridade, não daquilo que nos sobra. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, fazendo a nossa prece para o início do estudo desta noite. Deus nosso Pai, de infinita bondade, a Ti dirigimos o nosso pensamento nesse momento, rogando a sensibilização do estudo dessa noite com a presença de nossos guias protetores, do mentor do estudo deste horário da Revista Espírita, que possamos ter nossa mente clareada para que possamos entender a lição desta noite. Fica conosco, Deus amado, através dos seus mensageiros. Que assim possa ser. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Então vamos lá. A gente hoje parece que vamos terminar a série que a gente relacionada, né, à revista de 59, de 1859. A gente teve aí alguns estudos falando da resposta de Kardec aos detratores, né, aqueles que ficavam perseguindo, zombando, né, atacando. Então foram algumas publicações em que Kardec respondia. Muitas dessas publicações, muitos desses ataques eram através de
de publicações, né, que em algum jornal que Kardec recebia, e ele começa, em alguma delas ele responde, ele vem explicando por que que ele responde a alguma delas, né? E hoje parece que a gente vai estudar a última dessa revista, né, de 1859, a última resposta, que é a resposta ao senhor Oscar, né? E ele vai, aqui ele não descreve o texto, mas ele vai fazendo as citações desse artigo dessa pessoa, né, do senhor Oscar. E ele começa assim: Senhor, consagrastes aos espíritos e aos seus partidários o folhetim, né? Aí ele cita o nome do folhetim, 27 de outubro último, enfim. A despeito do ridículo que lançais sobre uma questão muito séria, muito mais séria do que pensais, apraz-me reconhecer que, atacando o princípio, guardais as conveniências pela urbanidade da forma, visto não ser possível dizer com mais polidez que não temos bom senso, né? Ele está dizendo aqui que, mais uma vez, ele está colocando os estudiosos do espiritismo como loucos, né? Enfim, gostando do maravilhoso, mas parece que é um artigo que ele usa de um bom senso no trato aí das palavras. Assim não confundirei o vosso espirituoso artigo com essas diatribes grosseiras que dão uma triste ideia de bom gosto de seus autores, aos quais fazem justiça todas as pessoas distintas, sejam ou não nossas partidárias. Mais uma vez, Kardec vem falando: Oi, Francis, boa tarde. Da questão dele não ter o hábito de responder às críticas, né? Como não tenho o hábito de responder às críticas, teria deixado passar o vosso artigo como tantos outros, se dos espíritos não tivesse o encargo, primeiramente, de vos agradecer por vos ter desocupado deles, e depois para vos dar um conselho. Ele parece que foi orientado a responder esse artigo. Bem compreendeis, Senhor, que de mim mesmo não me permitiria fazê-lo. Desincubo-me da minha tarefa e estudo. Aí ele começa um diálogo com o senhor Oscar, né? Ele respondendo às questões colocadas pelo Oscar. Como, direis? Então os espíritos se ocupam de um folhetim que escrevi sobre eles? Seria muita bondade de sua parte. E Kardec responde: certamente, pois estavam ao vosso lado quando escrevis. Olha que interessante, né? A pessoa está escrevendo um artigo, né, um folhetim, e os espíritos estão ao lado dele e depois orientam Kardec, sugerem a Kardec para responder, né? Para falar a respeito. Chico e Teco, boa tarde, boa noite. Vitor, boa noite. Um deles que vos quer bem, Kardec falando, um deles que vos quer bem, chegou mesmo a tentar impedir que utilizasseis certas reflexões que julgava não estar à altura de vossa sagacidade, temendo por vós a crítica, não dos espíritos, com os quais pouco vos preocupais, mas dos que conhecem o alcance do vosso julgamento. Ficai certo de que eles estão por toda parte, sabem de tudo quanto se diz e se faz, e no momento em que lerdes estas linhas, estarão ao vosso lado, observando-vos. Mas aí direis: não posso crer na existência desses seres que povoam o espaço, mas que não vemos. Kardec argumenta: mas credes no ar, que não vedes e que, no entanto, nos envolve. Isso é muito diferente, diz ele. Creio no ar porque, mesmo não o vendo, sinto, ouço-o bramir na tempestade e ressoar no tubo da chaminé. Vejo os objetos que ele derruba. Pois bem, diz Kardec, os espíritos também se fazem ouvir. Também movem os corpos pesados, levantam-nos, transportam-nos, quebram-nos, né? Kardec frisa bem aqui para ele a questão do método, né, da observação, a gente vai ver mais adiante aqui. E que por isso, pelo estudo sério, ele
pode afirmar tudo isso. E ele coloca que as pessoas que fazem parte dessas pesquisas, desses estudos, são pessoas bastante reconhecidas na sociedade, né? Ele vai falar isso mais adiante. Então, ele está argumentando alguma coisa que o Oscar está dizendo, mas que muitos daquelas do passado, tipo a Terra gira em torno do Sol, tanta coisa também foi condenada no passado e que hoje já mudou, né? Então ele começa nessa argumentação. E aí o Oscar responde: ora, pois, senhor Allan Kardec, apelai para a vossa razão, como quereis que seres impalpáveis, supondo que eles existam, ou que só admitiria se os visse, tenham esse poder? Como podem seres imateriais agir sobre a matéria? Isto não é racional. Então, é claro aqui que a pessoa está falando daquilo que ele não conhece, né? E não é nada inteligente ter esse tipo de postura, né? A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente emite uma opinião sobre algo que a gente não conhece, né? E muitas vezes a gente entra no caminho da condenação, do julgamento depreciativo, sem conhecer a realidade dos fatos. E aí Kardec responde: credes na existência dessas miríades de animálculos que estão em vossa mão e que a ponta de uma agulha pode cobrir milhares, né? Aqui ele está falando das bactérias, enfim, né? E similares, né? Sim, porque se não os vejo com os olhos, diz Oscar, o microscópio me faz vê-los. Está sempre, né? Tendo um argumento, sempre a negação. Mas antes da invenção do microscópio, diz Kardec, se alguém vos tiver prende sobre a pele milhares de insetos que nela pululam, né, provavelmente a gente também não aceitaria, né? Ele está aceitando agora porque naquela época já tinha um microscópio para provar. E ele dá outros exemplos, que uma gota de água límpida encerra toda uma população desses bichos, que os absorveis em massa com o ar mais puro que respira. Aí o que ele teria respondido, né? Se fosse naquela época, que não tinha como provar. Terias gritado contra o absurdo e se fosses folhetinista, não terias deixado de escrever um belo artigo contra esses animais, o que não os impediria de existir, né? Então, se alguém lança essa teoria antes da descoberta do microscópio, provavelmente ele também ia escrever, como escreveu agora, um folhetim condenando, já que não se pode ver a olho nu, né, esses bichinhos. Que há, pois, de... Oi, Vera, boa tarde. Que há, pois, de irracional na crença de que o espaço seja povoado de seres inteligentes que, embora invisíveis, de modo algum são microscópicos? Quanto a mim, confesso que a ideia de seres pequenos como uma parcela homeopática e, no entanto, providos de órgãos visuais, reprodutores, circulatórios, respiratórios, me parece ainda mais extraordinário. Então, pensa bem, o rapaz está... O rapaz... eu também, Vera. O rapaz acha mais fácil aceitar uma ameba, né? A prova de que existe, por exemplo, uma ameba que tenha todos aqueles órgãos, né? Uma bactéria com todos os órgãos da respiração, enfim, do que aceitar que possa existir o espírito, né? E aí responderia, né, diria Oscar: concordo, mas ainda uma vez são seres materiais, os bichinhos, né? Representam alguma coisa, enquanto os vossos espíritos são o quê? Nada, apenas seres abstratos e imateriais. E aí Kardec argumenta: em primeiro lugar, quem vos disse que são imateriais? Né? Oscar, mais uma vez, falando do que não conhece. Né? Não buscou o estudo, não buscou se aprofundar para falar a respeito. Né? A observação, pesai bem esta palavra observação, que não quer dizer sistema.
né? Aqueles sistemas que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, que cada um cria um sistema para explicar uma coisa. Não é isso. É a observação. O que mais Kardec fez foi observar. Repito, demonstra que essas inteligências ocultas têm um corpo, um envoltório, invisível é verdade, mas não menos real. Ora, é por este intermediário semimaterial que eles agem sobre a matéria perispiritual. Serão apenas os corpos sólidos que têm uma força motriz? Não são. Ao contrário, os corpos rarefeitos, como o ar, o vapor, todos os gases e a eletricidade, que possuem esse poder no mais alto grau, né, de deslocar. Então, coisas que, né, corpos rarefeitos. Então, vai mais um argumento aí por água abaixo, né? Porque nem sempre um órgão sólido apenas vai fazer isso. Temos aqui esses corpos rarefeitos produzindo essas coisas, né? Até hoje passou uma reportagem aí do rapaz, ou ontem, não me lembro, acho que foi ontem, no Fantástico, né? Do menino que foi jogado longe por conta da eletricidade, né? Por que então negarias a substância que constitui o envoltório dos espíritos? De acordo, diz Oscar, mas se em certos casos essas substâncias são invisíveis e impalpáveis, a condensação pode torná-las visíveis e mesmo sólidas. Podemos pegá-las, guardá-las, analisá-las, de modo que a sua existência é demonstrada de maneira irrecusável. Mais uma vez, ele mostra desconhecer aquilo do qual ele está falando, né? Kardec manda de volta. Ora essa, negais os espíritos porque não podeis metê-los num tubo de ensaio e saber se são compostos de oxigênio, hidrogênio e azoto. Dizei-me se antes das descobertas da química moderna conhecia-se a composição do ar, da água, as propriedades dessa imensidão de corpos invisíveis, cuja existência nem suspeitávamos. Que teriam dito então as maravilhas que hoje admiramos? Tê-lo-ia um tratado de charlatão de visionário. Suponhamos que vos caia nas mãos um livro de um sábio daquele tempo, negando todas essas coisas e que, além disso, tivesse procurado demonstrar a sua impossibilidade. Diríeis, eis aí um sábio muito presunçoso que se pronunciou muito levianamente, decidindo sobre o que não sabia. Para sua reputação teria sido melhor abster-se. Numa palavra, não farias um juízo muito favorável de sua opinião. Pois bem, em alguns anos veremos o que se pensará daqueles que hoje intentam demonstrar que o espiritismo é uma quimera. E ele fala isso porque a gente viu durante toda a história muitos fatos dessa questão, né? De se afirmar uma coisa e tempos depois se mudar aquilo, né? E a gente vê até hoje no dia a dia, na própria medicina, a gente vê uma coisa muito boa hoje para determinada doença, amanhã não é mais, né? Se achava que a fisiopatologia era essa, tempos depois se descobre que não era aquele caminho, o causador da doença, né? Então ele coloca aqui, vamos ver daqui a um tempo o que se vai dizer sobre o espiritismo. Vamos deixar o tempo correr. E a outra questão é que esses detratores, nessa época, eles criticavam, primeiro, sem a observação, sem estudar, né? Simplesmente porque eram contra, mas também não provavam por que não podia ser. Apenas negavam, né? Eu nego, isso não pode. Mas por que não pode? Né? Não tinha uma explicação, né? Pois é, somos muito resistentes ao que a gente não vê com os olhos, que a gente não apalpa, né? Não pega, enfim. A gente ainda tem esse péssimo hábito. Boa noite, Sandra. É sem dúvida lamentável, diz Kardec, que certas pessoas, como para certos colecionadores, que os espíritos não possam ser de um garrafão de vidro, a fim de serem observados à vontade. Não imagineis, entretanto, que eles escapem aos nossos sentidos de maneira absoluta, ou seja, é possível, né, vê-los.
Se a substância que compõe o seu envoltório é invisível em estado normal, também pode, em certos casos, como o vapor, mas por outra causa, experimentar uma espécie de condensação, para ser mais exato, uma modificação molecular que a torna momentaneamente visível e mesmo tangível. Então, ele só está dizendo assim, ó, você está falando que você não sabe. Porque nas minhas observações, nas minhas pesquisas, muitas vezes os espíritos têm se materializado. Eles modificam ali as moléculas e se tornam tangíveis. Né? Boa noite, divino. Então podemos vê-los como nos vemos, tocá-los, apalpá-los. Eles podem pegar-nos e deixar impressão sobre os nossos membros. Apenas esse estado é temporário, né? Acontece, eles modificam a molécula, faz o que tem que fazer e pum, acabou. Podem deixá-lo tão rapidamente quanto tomaram, não em virtude de uma rarefação mecânica, mas por efeito da vontade, considerando-se que são seres inteligentes e não corpos inertes. Então, eles que decidem. Se a existência dos seres inteligentes que povoam isto está provada, se, como acabamos de ver, exerce uma ação sobre a matéria, que há de surpreendente que possa comunicar-se conosco e transmitir seus pensamentos por meios materiais. Né? Então, se eles conseguem ver isso, eles estão atuando sobre a matéria, eles podem também se comunicar. Tudo bem, caso, diz o Oscar, né? Caso a existência desses seres seja provada, mas aí é que está o problema. Né? Ele ainda acha que a existência dos espíritos não foi provada. Inicialmente, o importante é provar essa possibilidade. A experiência fará o resto. Se para vós essa existência não está provada, está para mim, Kardec. Ouço daqui que dizeis intimamente. Eis um argumento muito frágil. Né? Admito que minha opinião pessoal tenha pouco peso, mas não estou só. Antes de mim, muitos outros pensavam do mesmo modo, porquanto não inventei nem descobri os espíritos. Essa crença conta milhões de aderentes, tanto ou mais inteligentes do que eu. Entre os que creem e os que não creem, quem decidirá? E aí Oscar diz o bom senso, né? Que seja, mas acrescento, e o tempo que diariamente nos vem em auxílio. Então, tem a questão, vi e não enxergava, né? Então, tem a questão, Tomé, tem a questão do bom senso, Kardec até concorda, né? Da aceitação, da observação, mas tem o tempo que vai dizer se eles estão certos ou não, né? Mas com que direito os que não creem se arrogam o privilégio do bom senso? Né? Por que ele não crê e por isso ele acha que ele está com o bom senso, que ele está usando do bom senso? Kardec meio que, né? Por que você estaria com a verdade? Né? Por que eu estaria errado? Boa noite, Wagner. Então, com que direitos que não creem se arrogam o privilégio do bom senso, sobretudo quando justamente os que acreditam são recrutados não entre os ignorantes, mas entre as esquecidas, cujo número cada dia cresce. É porque naquele meio, né, as pessoas que estavam estudando ali com Kardec eram pessoas em posições bastante privilegiadas no que toca à intelectualidade. Então, por que ele estava, aquele que é contra, que tinha um bom senso, se ali tinha tanta gente totalmente favorecida que também estava de acordo ali com Kardec, né? Eu o julgo, diz Kardec, por minha correspondência, pelo número de estrangeiros que me visitam, pela aceitação do meu jornal, que completa o seu 2º ano e conta com assinantes das 5 partes do mundo. Então, ele tinha assinantes nas 5 partes do mundo. Boa noite, Negrão. Nas mais elevadas camadas da sociedade e até nos tronos. Tem até aqui nessa revista, tem uma dessas conversas aí de além-túmulo, né? Tem o
espírito lá falando que Kardec estava reunido com o rei, com o duque, enfim. Então, até as pessoas, né, da realeza ali estavam participando e estudando, investigando ali com Kardec e tinham interesse no assunto, né, através das correspondências, quando eram de outros locais. Dizei-me em consciência se isso é a trajetória de uma ideia vazia, de uma utopia. Constatando esse fato capital em vosso artigo, dizeis que ele ameaça tomar as proporções de um flagelo, né? O Oscar coloca lá que o espiritismo pode tomar as proporções de um flagelo, mas por que ele acha aquilo, né? Se é uma doutrina que está ensinando bem, por que vai se tornar um flagelo? E aditais, já não lhe dava a espécie humana, ó bom Deus, com futilidade suficiente para lhe perturbar a razão, antes mesmo que essa nova doutrina viesse a apoderar-se do nosso pobre cérebro? Então ele coloca o espiritismo como futilidade também, né? Parece que não apreciais as doutrinas. Cada um tem seu gosto. Nem todos das mesmas coisas. Direi apenas que não sei a que papel intelectual o homem seria reduzido se, desde que se acha na Terra, não tivessem surgido doutrinas que, fazendo-o refletir, o tirassem do estado passivo do bruto. Sem dúvida, há boas e más, justas e falsas, mas foi para discerni-las que Deus nos deu a razão. Olha que bonito, né? Então, ele está colocando que existem as doutrinas boas ou más, justas ou falsas, mas que a gente tem a razão, a gente é dotado de razão para poder raciocinar e decidir. Continua Kardec. Esquecestes uma coisa, a definição clara e categórica daquilo que classificais entre as futilidades. As pessoas que assim taxam todas as ideias de que não compartilham. Quer dizer, ele está colocando como futilidade porque ele não compartilha daquilo. É uma ideia que ele não compartilha, então para ele é fútil. Ainda vai se tornar um flagelo na visão dele. Mas inteligência em demasia para acreditar que esta se tenha concentrado apenas em vós. Há outras pessoas que atribuem esse nome a qualquer opinião religiosa, considerando a crença em Deus, na alma e na imortalidade, nas penas e recompensas futuras, de utilidade limitada a mulheres do povo ou às crianças que se deseja amedrontar. Não conheço vossa opinião a respeito, contudo, pelos juízos que emitistes, algumas pessoas poderiam inferir tais um pouco essas ideias. Quer as partilheis ou não, toma a liberdade de dizer, como muitos outros, que nelas estaria o verdadeiro flagelo, caso se propagassem. Com o materialismo, o bem não terá nenhuma razão de ser. Com o materialismo, que é a crença de que morremos como animais, que depois de nós será o nada, o bem não terá nenhuma razão de ser. Porque por que a gente faria o bem se a gente achasse que depois da morte não tinha mais nada, né? A única coisa que limitasse essa pessoa que tivesse esse raciocínio seria a lei humana. Mas da lei humana a gente pode fugir, a gente pode escapar. A gente não vê tanta gente cometendo crime e escapando, não sendo pego pela lei do homem, né? Então a pessoa não queria saber mais de nada, ia roubar todo mundo, ia, enfim, fazer o que quisesse, mesmo que prejudicasse os outros, porque daqui a pouco ele vai morrer e vai tudo aquilo, então ele tem que aproveitar agora que ele está aqui, ele tem que gozar agora. Então, o materialismo faz isso, né? Uma crença de que quando a gente morre tudo acaba, que não tenho nada, aí o bem não terá nenhuma razão de ser. Os laços sociais, nenhuma consistência. É a sanção do egoísmo. Viraria o caos, exatamente. A lei penal será o único freio de impedir o homem de viver à custa de outrem, né? No caso do materialista. Se fosse assim, com que direito puniríamos o homem que mata o semelhante para apoderar-se dos seus bens?
Aí ele né, responderia o Oscar, né? Porque é um mal, diris vós. Mas por que esse mal? Aí ele vai responder: depois de mim não há nada, tudo se acaba, nada tenho a temer, quero viver aqui o melhor possível, e para isso tomarei dos que têm. Quem me proíbe? Vossa lei? Vossa lei terá razão se for mais forte, isto é, se me pegar. Mas se eu for mais astucioso, se lhe escapar, a razão estará comigo. Né? Olha que interessante. Nem mesmo a lei do homem. Então, até esse argumento dos materialistas cai por terra, porque nem mesmo a lei do homem pode frear isso. E aí, como o colega aí disse, vai virar o caos. Boa noite, Amália. Qual a sociedade, pergunto, que poderá subsistir com semelhantes princípios, né? Kardec pergunta. Nenhuma. Isto me lembra o seguinte fato: um senhor que, como se diz vulgarmente, não acreditava em Deus nem no diabo e não o negava, notou que desde algum tempo vinha sendo roubado por seu criado. Um dia ele surpreendeu esse criado em flagrante, né, e lhe disse: como ousas tomar o que te não pertence? E aí o doméstico, lá o empregado, pôs-se a rir e respondeu: por que deveria crer se também não credes? Se eu fosse rico e vós pobre, quem vos impediria de fazer o que faço? Daí é estudo. De outra, cuidarei de agir melhor. Então, quer dizer, ele usou o argumento do patrão que não crê em Deus para roubar, né? E ainda argumenta que se fosse o contrário, quem diria se o patrão também não fosse fazer o mesmo? E ele ainda conclui dizendo que nesse momento ele só deu azar, que da próxima vez ele vai ter mais cuidado para não ser pego, né? Kardec coloca aqui: aquele senhor teria ficado mais contente se o doméstico não tivesse tomado a crença em Deus como uma futilidade, né? Obviamente. É a essa crença e as que dela decorrem que deve o homem a sua verdadeira segurança social, muito mais que a severidade da lei, porque a lei não pode tudo alcançar. Então, é essa crença em Deus, na sobrevivência do corpo, da alma após a morte do corpo, na vida futura, é essa crença, né, que vai dar nossa verdadeira segurança. No caso aqui ele está falando, né, da sociedade, né, que vai dar a verdadeira segurança social, muito mais do que a severidade de uma lei, porque por mais severa que seja uma lei para uma condenação, isso não impede, né, por exemplo, por mais severo que seja um assassinato, a lei que condena um assassinato, enfim, não evita. Né? A mesma coisa é a pena de morte, a gente não sabe disso? Os lugares que tem pena de morte não diminuiu o crime, não serviu de nada. Então, não é a lei que vai dar uma freada aí na gente, né? É a crença em Deus e no que ela traz para nós. Até porque a lei do homem não pode alcançar tudo. Se a crença se arraigasse no coração de todos, nada teriam a temer um dos outros. Olha que bonito, né? Se a gente tivesse essa crença, a gente não temeria nada, né? Assestar as baterias contra ela é soltar a rédea a todas as paixões, é aniquilar todos os escrúpulos. Foi isso que levou recentemente um sacerdote, quando lhe pediram opinasse sobre o espiritismo, a dizer essas sensatas palavras. Olha que interessante, quando foi perguntado a um sacerdote sobre o espiritismo, olha o que ele disse. O espiritismo conduz à crença em alguma coisa. Ora, eu prefiro aqueles que acreditam em alguma coisa aos que em nada creem, pois estes não acreditam nem mesmo na necessidade do bem. Né? Ele está, na verdade, falando daquilo ali. Se eu vou morrer, eu vou fazer o que eu quiser. Se eu não estou crendo em nada, vai acabar tudo, eu vou fazer o que eu quiser. E aí esses não acreditariam na necessidade do bem. Então, com efeito, diz Kardec, o espiritismo é a destruição do materialismo. É a prova patente, irrecusável, daquilo que certas pessoas chamam futilidades, a saber, Deus, alma, vida futura, feliz ou infeliz. Né? Então, isso, e que muitos atribuem, né, a crianças, idosos, mulheres, enfim, né, como se essas criaturas fossem frágeis,
no moral, né? E aí aceitassem qualquer coisa, né? Fossem até burras, podemos dizer assim. Então, aquilo que muitos chamam de futilidades, que ele está colocando aqui, Deus, alma, vida futura, feliz ou infeliz, que Oscar usou essa palavra justamente porque ele não aceitava, né? É essa futilidade, entre aspas, que vai trazer a gente aí para o caminho correto, né? E vai botar limites aí nas nossas ações. Este flagelo, como chamais, né, entre aspas, tem outras consequências práticas. Se soubesses como eu, olha que lindo, gente. Quantas vezes fez ele voltar a calma, fez o espiritismo, né? O espiritismo que fez voltar a calma aos corações ulcerados pela mágoa. Que doce consolação tem espalhado sobre as misérias da vida. Quanto ódio tem acalmado. Quantos suicídios tem impedido. Não zombaríeis tanto. Ele está nas entrelinhas, ele está colocando assim, você está falando o que você não sabe. Observa, estuda e depois volta e fala. E emite uma opinião. Por quê? É o que o Espiritismo faz, né? Se a gente não crê em nada e alguém causa uma mágoa em nós, a gente fica magoado com uma determinada pessoa, e eu não sei que eu acho que vai tudo acabar, ou eu vou me vingar, né? Eu vou querer dar o troco, e não vou nunca mais querer perdoar aquela pessoa. Mas se eu entendo que eu vou ter que retornar com aquela pessoa, o meu contato com ela, porque eu vou ter que me harmonizar com ela. O que eu entendo também, que eu possa ter sido a causadora do desequilíbrio daquela pessoa, né? Tudo muda, tudo fica diferente, né? Na questão das misérias da vida, se eu entendo o porquê da riqueza e da pobreza, né? Se eu tenho essa crença em Deus, essa fé na vida futura, enfim, tudo fica mais fácil, né? Eu vou trabalhar de acordo com aquilo que eu tenho, a pobreza ou a riqueza, né? O suicídio, então, não precisa nem comentar, né? Se eu sei, se eu estou sofrendo e quero morrer para parar de sofrer, e se eu sei que isso não vai acontecer, eu não vou cometer o suicídio, eu vou tentar resolver o problema. E por aí vai. Continua Kardec, né? Supondo que um de vossos amigos venha dizer-vos, eu estava desesperado e ia estourar os miolos, mas hoje, graças ao Espiritismo, sei quanto isto me custa e desisto totalmente. Se outro indivíduo vos disser, diz Kardec, eu invejava o vosso mérito, a vossa superioridade, vosso sucesso impedia-me de dormir, queria vingar-me, derrotar-vos, arruinar-vos, até mesmo matar-vos. Confesso que correstes grandes perigos. Hoje, porém, que sou espírita, compreendo tudo quanto esses sentimentos têm de ignóbil e os abjuro. E, em vez de vos fazer mal, venho prestar-vos um serviço. Provavelmente o Oscar diria, né? Ótimo, ainda bem que existe algo de bom nessa loucura. Ele ainda colocaria o espiritismo como loucura, né? Então, Kardec está fazendo ele pensar, né? Se você tá se uma pessoa ia quitar te fazer um mal e não fez porque conheceu o espiritismo, bendito seja esse espiritismo, por mais que você não concorde, né? Se um amigo ou uma pessoa que você ama muito estava com vontade de se matar e conhece o espiritismo e desiste, ora, você vai condenar o espiritismo? Não, você vai ficar alerta, porque se a pessoa que você ama não fez essa bobagem, né? Então ele colocaria que ainda bem que algo de bom existe nessa loucura, né? Que é o espiritismo. E continua aqui Kardec: o que estou dizendo, Senhor, não visa convencer-vos, nem vos induzir as minhas ideias, né? Porque isso não era o propósito de Kardec, né? Como a gente estudou aí em alguma dessas aulas aí no título de Atribes, né? A gente viu lá que Kardec não tinha esse rabre de responder, né? Que ele não tinha tempo a perder. Com essas questões de deboche, né? Enfim, que ele até falava que ficassem satisfeitas essas pessoas, que ele jamais criaria obstáculos a ela ou impediria que elas falassem, porque ele não tinha tempo para perder com isso, né?
Então, a finalidade dessa resposta aqui não era convencê-lo nem induzir as ideias dele, porque cada um tem a razão, como ele colocou, para chegar aí na aceitação das ideias. E ele continua, né? Tendes convicções que vos satisfazem, que para vós resolvem todas as questões do futuro. É, pois, muito natural que as conserveis, né? É aquilo que a gente costuma falar. Não existe religião boa. Religião boa é aquela que mais produz homens de bem. Então, não é essa nem aquela, né? É o que você faz com esse conhecimento que você adquire. Então, se eu tenho uma convicção que está me satisfazendo hoje, ok, continua aí a tua vida, fica tranquilo aí. Né? No momento que não tiver mais, a gente começa a buscar. Né? E grande parte das pessoas que entram para o Espiritismo é porque está em busca, está perguntando, está questionando por que eu estou aqui, por que eu estou assim, enfim. Mas se apresentais aos vossos leitores como propagador de um flagelo, eu tinha que lhes mostrar que seria desejável que todos os flagelos não fizessem maior mal, a começar pelo materialismo, de modo que conto com a vossa imparcialidade para lhes transmitir a minha resposta. Né? Porque no folhetim do Oscar, ele coloca o espiritismo como um propagador de um flagelo. E aí ele voltou até agora que não é nada disso. Mas dirias, né? Não sou materialista. Pode-se muito bem não ser materialista e mesmo assim não acreditar na manifestação dos espíritos. De acordo, diz Kardec. Então, sois espiritualista e não espírita, né? A confusão que a gente tem até hoje, né? Boa noite, Sandra. Bom descanso. A questão que a gente tem até hoje, né? A confusão que se faz de espiritualista com espírita. Né? Nosso pobre mundo não se encontra ainda bastante adiantado para que possamos morar, comer e vestir-nos de graça. Talvez um dia os proprietários, os alfaiates, enfim, estejam suficientemente esclarecidos para compreenderem que é ignóbil para eles pedir dinheiro. Então, os livreiros e os literatos serão arrastados pelo exemplo. Né? Então, aqui ele está colocando que, obviamente, ele também ele tem que acreditar no que ele está escrevendo, se é a profissão dele, né? Se é a ocupação dele naquele momento, então não é só no que ele coloca como forma de deboche aí. E aí, finalizando, diz assim: com tudo isto, não me destes o conselho que me oferecem os espíritos. Ei-lo, é prudente não nos pronunciarmos muito levianamente sobre aquilo que não conhecemos. Então, quer dizer, até Kardec só fez a conclusão. Ele botou nas entrelinhas até agora que o rapaz estava falando de coisa que ele não sabia. No final, ele fecha falando mesmo claramente. É prudente não nos pronunciarmos muito levianamente sobre aquilo que não conhecemos. Imitemos a sábia reserva do sábio a propósito do magnetismo animal. Eu não poderia provar o mistério com que se envolvem os cientistas sérios que hoje vão assistir às experiências de sonambulismo. A dúvida é uma prova de modéstia e raramente prejudica o progresso das ciências, né? Então, aquele de nós que tem esse hábito, né, de sempre saber tudo, as pessoas vêm perguntar para a gente sempre tem uma resposta. Mesmo que a gente não saiba, a gente inventa e fala, né? Isso não é correto. Ó. A dúvida é uma prova de modéstia e raramente prejudica o progresso das ciências. Já não diríamos o mesmo da incredulidade. Aquele que, fora das matemáticas puras, pronuncia a palavra impossível, falta com a prudência. A reserva é um dever, sobretudo quando se trata da organização animal. Aceitar, etc. Allan Kardec. Bom, então aqui a gente encerra essa série aí, como eu falei lá no início, né, de estudos a respeito aí das respostas que Kardec dava, mas a gente não se esqueça
que Kardec não tinha esse hábito, né? Não se preocupava, eram muitas críticas, acusações e ataques, ele não se preocupava, como a gente estudou lá em Diatribes, né? Ele fala claramente, os que têm tempo a perder para sorrir de tudo, mesmo daquilo que não compreende, tempo para maledicência, para calúnia, para deboche, que fiquem satisfeitos porque ele não vai criar obstáculos. Tem não, Nina. Que ele não vai criar obstáculos, né? Que a pessoa pode fazer isso, porque o trabalho dele, né, e das pessoas que fazem parte da sociedade parisiense está acima da pequenez das intrigas, do ciúme e do amor próprio. E a gente vê claramente que nesse folhetim, né, do Oscar, é isso que tem, né? Intriga, é isso que ele quer fazer. Intriga, ciúme, provavelmente, né? Questões aí de orgulho ferido. A pessoa critica uma coisa que ele não conhece só porque ele é sobrenatural, algo maravilhoso, que não é próprio de pessoas cultas, mas ele não observa que dentro da sociedade o que mais tem eram pessoas intelectualizadas, ele não percebe o quanto de bom traz o espiritismo, o quanto bem que faz, né? Porque ele não foi lá ver, ele não observou, ele não viu as consequências, né? Enfim, então Kardec deixa bem claro que não é o objetivo dele. Ele coloca aqui, né? Nossa vida é toda de labor e de estudo e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso, né? Olha que interessante, né? A gente tem que ter tempo para tudo, né? A gente sempre tem uma desculpa. Não, hoje eu tenho que fazer isso, hoje tem. Mas Kardec não. Kardec colocou a vida até os prazeres, a questão do descanso ou de uma diversão, ele coloca de lado. A vida dele é consagrada a esse trabalho aí, né? Então, ele não vai ficar perdendo tempo com essas questões. E ele ainda afirma ali no final que ele não deseja mal. Não lhes desejamos o mal que nos procuram fazer, porque compreendemos a fragilidade humana. E é nesse ponto que ele coloca que é somente nesse ponto que ele se acha, né, que se julga. Ele não ele, né? Ele usa no plural. Nós nos julgamos superior. Nós nos rebaixamos pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as paixões mesquinhas, mas nos elevamos pelo esquecimento das ofensas. Então, como eles não faziam isso, eles se elevavam. Então, é o único momento que ele coloca que ele se julga superior às pessoas que ficam criticando, né? Porque ele não está desejando mal, ele não está atacando como aquelas pessoas estão fazendo. Certo? Eu acho que era isso, né? Eu acho que a gente encerra esse assunto, né? E que Kardec mostra para a gente um equilíbrio nas respostas, todas essas que a gente estudou até agora, né? Essas respostas aos distratores, né? Como a gente tem lá no livro mesmo que é o Espiritismo, a gente percebe aí o equilíbrio de Kardec, o bom senso, o raciocínio, né? As perguntas que ele faz, fazendo com que a gente reflita e principalmente, o que é mais importante na minha visão, é a questão de não alimentar mágoa, revide, né? Muitas vezes a gente ouve um comentário a nosso respeito e a gente se enfurece. E não é assim, cada um tem o direito, como ele colocou na lição de hoje, cada um tem o direito de escolha, de fazer a sua escolha, porque cada um tem o seu gosto, né? E cada um está no seu entendimento e no seu momento. E isso é que é importante. O que ele não pode aceitar são inverdades, mas aí ele pontua claramente, em cada lição estudada ele foi pontuando por que ele tinha que falar a respeito, né? E o que ele gostou, o que ele colocou de mais importante na lição de hoje, o motivo também dele ter respondido, que por ele nem responderia, mas como foi orientado a responder, é a questão de Oscar ter classificado a crença em Deus como futilidade, isso ele não poderia permitir, né? Então, já teria ficado fora de prumo. Pois é, a gente é fogo. Então, acho que o mais importante dessas lições que a gente tem estudado nas últimas semanas
É a postura de Kardec em quando responder, como responder e principalmente não ficar cultivando esses ataques, essas mágoas, porque, como ele mesmo me diz, ele tinha muito mais coisa séria a fazer. Tá bom? Íntegro o tempo todo, né, Nina? Mas é aquilo, né? Foi escolhido por Deus porque estava preparado e tem que servir de exemplo para a gente, né? A gente tem que lembrar desses estudos no momento que a gente quer ir revidar só porque o outro não não pensa como a gente, né? Enfim. Então é isso. Exatamente. Mas a gente vê, né, hoje em dia, quando a gente consegue algumas vezes calar, a gente vê o quanto é bom. É só a gente comparar. Eu creio que muitos de vocês, né, nós somos ainda muito iguais, né? É, tem alguns anos, muitos de nós respondia sempre. Hoje em dia a gente já consegue calar e a gente percebe a diferença. Na época que eu respondia sempre, eu ficava cultivando uma mágoa semanas, meses. Hoje, porque quando eu vejo que eu consigo calar, aquela mágoa, aquela raiva dura meia hora. Daqui a pouco passou, né? E aí a gente vê quem sai ganhando somos nós. Porque quando a gente fica cultivando mágoa e revidando, o outro já seguiu, já passou adiante, já está em outro, não está nem aí pra gente e a gente continua ali. Né? Que o outro não sei o quê, porque ele falou isso pra mim, que é nananana, né? E é a gente que está se lascando, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Com certeza, né, Negrão? Palavra não é nada, né? Palavra, falar, basta estudar. A gente estuda e fala bonito. Só pegar o evangelho, estuda de ponta a ponta, fala tudo, sabe tudo. Agora a prática, né? A prática, estando aí, como Kardec mesmo fala, né? São as ações, né? A nossa postura é que arrasta aí o povo conosco. Certo? Alguém para fazer a prece de encerramento? Alguém se habilita? Alguém deseja? Ou eu encerro? Ah, o Francis vai encerrar, que bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí pela presença de todos. Espero em breve estar aqui novamente, né, para a gente continuar aí no estudo da Revista Espírita. Tá? Um grande beijo em todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Estou liberando para você, Francis. Boa noite a todos, beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado, Sandra, aí por esse estudo valiosíssimo que é o estudo da Revista Espírita e realmente é um verdadeiro tesouro complementar a codificação. Não tem como existem pessoas no movimento espírita que resistem e que até renegam, né, a inserção desse compêndio a, a, junto à codificação. Realmente esses estudos são verdadeiras pérolas que Kardec avaliou para, para fazer, né, e complementar a codificação espírita. É isso. Então, obrigado mais uma vez. E agora elevemos nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga e, como assim dissemos,
querido Jesus, aqui agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estudo que nos foi concedida, por mais essa hora de esclarecimentos tão úteis, né? A nossa razão, ao nosso discernimento, e só temos mesmo a agradecer e pedir a Ti que continue conosco, nos intuindo a todos aqueles que aqui fazem esse estudo, a Vera, a Dinha e, enfim, todos esses que partilham dessa hora maravilhosa, né? Como todos esses estudos da doutrina espírita o são. E assim, querido mestre, lhe pedimos a sua permissão, a permissão dos amigos espirituais sobre a supervisão de Caimar Schutel e, sobretudo, a permissão de Deus para que possamos dar por encerrado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.